André Mendonça, que foi designado como novo relator do processo no Supremo. E, segundo ele, aliás, interlocutores disseram que a Polícia Federal vai ter a carta branca para conduzir as investigações. Segundo relatos do gabinete do ministro Mendonça, é considerado que o processo é o processo mais relevante da sua trajetória na corte. E avaliam também que ele vai algo que vai ficar registrado na sua biografia, viu, Douglas? Por isso que ele pretende conduzir com extrema correção. As declarações foram interpretadas como um gesto de autonomia à PF, sobretudo depois de atritos entre a corporação e o então relator do caso. Também foram vistas como contraponto e posições manifestadas por outros ministros em relação à atuação policial. Douglas, quero começar ouvindo você, então, sobre esse assunto. Você também espera que André Mendonça conduza esse processo de forma neutra, permitindo que a Polícia Federal faça o seu trabalho? E aí a gente já inclui, inclusive, os objetos que são apreendidos durante as operações, que a polícia possa ter acesso, é o mínimo, não é mesmo? Berenice, esse discurso de que o André Mendonça ele prometeu autonomia à Polícia Federal não é um discurso que tem que ser elogiado. Não é um discurso que tem que ser, nossa, olha só, o André Mendonça ele está prometendo autonomia para a Polícia Federal. É a mesma coisa de eu falar assim, um professor que ele passa num concurso público para dar aula, ele chega e fala, olha, eu estou prometendo que eu vou dar aula. O ministro do Supremo Tribunal Federal dá autonomia à Polícia Federal dentro de uma investigação é o mínimo. Eu não espero menos do que isso. É o mínimo. O que eu realmente acredito que o André Mendonça não vai fazer é justamente o que o Dias Toffoli estava fazendo. Isso é óbvio, isso é uma coisa óbvia. Mas não esperem também que eu venha parabenizar o André Mendonça por fazer o óbvio, por fazer o que ele é obrigado a fazer. Ele não está fazendo um favor para a população brasileira. Quando o André Mendonça diz que a Polícia Federal vai ter autonomia para investigação, ele não está fazendo o favor de permitir que a Polícia Federal tenha essa autonomia. É obrigação. Está numa coisa chamada Constituição, que vez ou outra o ministro do Supremo lembra que existe. Essas investigações que estão agora, eu estou cético com relação ao André Mendonça. Eu espero que eu esteja errado. Eu realmente espero que eu esteja absolutamente errado. Que eu acredite que o André Mendonça, na verdade, ele é justamente aquilo que a gente precisava para conseguir fazer o contrapeso, sabe? Para conseguir fazer aquilo que a gente espera de salvação no Supremo Tribunal Federal. Para ter mais ou menos o mesmo papel que Luiz Fux teve na segunda ou primeira turma, esqueci, do Supremo Tribunal Federal do julgamento de Jair Bolsonaro. Exatamente o fiel da balança que estava mostrando o que estava errado. Será que o André Mendonça vai ser esse ministro que vai mostrar o que está errado? Será que o André Mendonça vai ser esse ministro que vai bater de frente com o sistema, que vai mandar busca e apreensão, que vai atuar de uma maneira extraordinária, deixando a lembrar do jeito que ele está falando, vai ficar para a história? Será que vai ficar para a história mesmo? É o que a gente espera. Porque se for para ser mais do mesmo, de acobertar os seus colegas, então não vai ficar para a história. O que vai ficar para a história é a deflagração de uma operação que está claro o envolvimento inequívoco do Poder Judiciário, não só da esfera superior do Poder Judiciário, mas tribunais inferiores também, porque nós temos até mesmo desembargadores de estados específicos envolvidos nesse escândalo do Banco Master, que vai fazer com que impacte o Poder Judiciário inteiro e tire dos juízes essa vestimenta que eles têm de que eles são incorruptíveis. Não, a classe política não presta, só quem presta são os juízes, não é. O Banco Master, o escândalo do Banco Master está provando por A mais B que o Poder Judiciário e um pau de galinheiro tem exatamente a mesma estatura quando se fala sobre a classe política, Berenice.
Perfeito, concordo contigo. Não faz mais do que obrigação deixar que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Darcio, quero te ouvir também, trazendo aqui um acréscimo nessa informação de que a Polícia Federal vai encaminhar um relatório sobre o Master ao ministro André Mendonça. Esse relatório vai ser entregue na segunda-feira, dia 23. O documento reúne a investigação que apura supostas fraudes financeiras no banco do empresário Daniel Vorcaro. Bom, é basicamente um relatório de boas-vindas, atualizando o relator do caso. Como você vê essa relação que deve agora se estabelecer entre Polícia Federal e o relator, o novo relator designado para o processo do Master? Olha, eles já fizeram uma reunião, né? A primeira coisa que o Mendonça fez foi se reunir com os membros da Polícia Federal, sobretudo o André Rodrigues. Tem muitas dimensões nessa história aí. Primeiro é que toda vez que eu leio uma notícia, eu faço um exercício de imaginar o oposto. Por exemplo, se o André Mendonça fosse conduzir o trabalho da Polícia Federal, ele diria: Mendonça promete carta branca à Polícia Federal. Se fosse o oposto, ele diria. Então, esse é o tipo de notícia que ela é plantada para poder gerar expectativa. Ou seja, aqui na Exato, a gente vai falar para vocês a verdade. A verdade é que, se não acontecer um trabalho isento da Polícia Federal, você jamais vai ficar sabendo. Ninguém vai dizer. Então, o Douglas Garcia tem toda a razão. Esse é aquele tipo de não notícia. É uma expectativa. A gente só vai saber se a Polícia Federal teve ou não autonomia nos próximos passos, quando chegarem os próximos relatórios. E esse relatório promete, porque ele pretende falar também da relação do Vorcaro com outras autoridades e, quem sabe, até com a esposa de ministro. Acontece que aqui vem um problema, Berenice, que para investigar ministros do Supremo, a Polícia Federal precisa de autorização do próprio Supremo. Será que o Toffoli será investigado devidamente? Vamos lembrar que o Mendonça já atuou com o Toffoli, já escreveu com o Toffoli. Será que o Mendonça vai peitar Alexandre de Moraes, permitindo uma ampla investigação sobre esse contrato suspeito com a esposa dele? É essa a pergunta que a população brasileira está fazendo nesse momento. É essa a pergunta que todos nós queremos saber a resposta. E a resposta não pode se dar por declarações. A resposta se dará por ações. A população brasileira espera um ministro não terrivelmente evangélico, mas terrivelmente justo e que realmente dê autonomia, liberdade e capacidade para que a gente possa buscar justiça pela primeira vez em muitos anos. E olha que está difícil. Essa situação do Vorcaro é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Haja vista que recentemente estourou aí o escândalo das festinhas que ele fazia lá em Trancoso, na casa do dono de uma montadora chinesa, uma montadora de veículos chinesa. Então tem muitas coisas, muitos elementos. O que aconteceu nessas festinhas? Quem eram as autoridades envolvidas? O TCU pediu a apuração de quem são as autoridades envolvidas. Pois eu digo, a Polícia Federal já tinha que estar levantando tudo isso. Isso interessa à população. Agora, é importante saber, né? A Polícia Federal vai fazer tudo isso em segredo ou teremos a instalação da CPMI do Banco Master? O Alcolumbre está sendo pressionado para que isso não aconteça. E aí cabe à população brasileira exigir que aconteça. E é por isso que todos estarão dia 1º de março nas ruas. A gente deseja um Brasil passado a limpo. E é isso que precisa acontecer. A gente precisa jogar a luz sobre todos esses acordos estranhos, nefastos, escondidos, todos os diálogos cabulosos e todas essas festinhas bancadas com muito dinheiro, que no final das contas quem tem que pagar vai ser o povo. Porque a cada liquidação de banco que a gente está assistindo, a última foi agora do Banco Pleno,
quem paga é o tal Fundo Garantidor de Crédito. E vocês não tenham dúvida alguma que, no final das contas, lá na ponta, quem paga é o cidadão que trabalha todos os dias, enquanto esses sujeitos fraudam, roubam e fazem festas com muitas garotas, né, em Trancoso. Então, a gente precisa entender tudo o que acontecia, descobrir qual é o tamanho desse verdadeiro bacanal bancado com dinheiro público. Verdade, Darcy, muito bem lembrado, manifestação já convocada por vários parlamentares de direita, inclusive Nicolas, que mobilizou aquela caminhada pelo Acorda Brasil, e há uma expectativa de que o povo vá às ruas novamente no dia 1º de março. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para você que está conosco na nossa audiência, participando pelo chat, votando na enquete. Boa tarde, então, para Tony Maria, quem mais? Suzy Fonseca, Gilson Félix, obrigada, sempre acompanhando o trabalho da gente por aqui. Pedro Dias também. E olha, o Azevedo também está deixando sua mensagem dizendo que confia no ministro André Mendonça, que ele vai fazer aquilo que todos desejam: justiça, e que todos os presos do 8 de janeiro sejam colocados em liberdade. O presidente Bolsonaro está sofrendo muito. Obrigada, Azevedo, pela sua mensagem. E você que está nos assistindo também, que ainda não participou, vote na enquete de hoje. Douglas, essa enquete, ela coloca, assim, uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque olha só a pergunta que nós estamos trazendo aqui para que a nossa audiência participe. Mendonça ou Toffoli? Quem de fato irá conduzir o caso Master? Para quem achava que o Toffoli já estava fora, né, fora da relatoria, que não vai trazer mais nenhum tipo de influência, é justamente isso que a gente está questionando. O que vocês acham? Mendonça vai assumir 100% o caso? Ou Toffoli tem seus esquemas? A opção também aqui que a gente traz para vocês, que o Mendonça vai lutar por justiça e Toffoli vai minar a investigação. Bom, Mendonça assumindo 100%, está com 61% dos votos, né? Então o pessoal está acreditando que o Mendonça vai assumir o caso 100%, sem interferências, inclusive, do Dias Toffoli. Em segundo lugar, Toffoli vai minar a investigação. E isso pode estar relacionado às provas, pedido de anulação das provas, né, enquanto ele estava na relatoria. Eu vejo por esse lado também. Com 13%, Mendonça vai lutar por justiça e, por fim, Toffoli tem seus esquemas, está em última colocação. Bom, Douglas, quero te ouvir em relação à Polícia Federal, porque as informações da Revista Oeste é de que há um racha na PF depois dos recentes desdobramentos do escândalo do Banco Master. E quem teria falado isso é um integrante da corporação com mais de 20 anos de experiência. Segundo a fonte, existiria um pequeno núcleo de agentes lotados aqui em Brasília que estaria alinhado com as vontades de André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF e aliado de primeira hora também do presidente Lula. Ele, por sua vez, atuaria em benefício do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. Bom, como você avalia, né, de fato, quem representa a instituição da Polícia Federal é o André Rodrigues, e nele não sei se dá para confiar. Então, acredito que existe mesmo esse racha, parte da Polícia Federal trabalha de forma técnica, mas às vezes a influência do André pode atrapalhar também. Como você avalia? Berenice, esse racha da Polícia Federal ele existe desde 2019, quando Alexandre de Moraes impediu a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Desde aquela época até hoje, nós temos um aparelhamento de parte da Polícia Federal que foi feito por intermédio do sistema para manter uma ala dentro do próprio sistema protegida, dentro de uma redoma que não pode ser tocado. Por isso, nós tivemos, nos últimos anos, operações deflagradas de busca e apreensão na casa de centenas de pessoas inocentes. E aqui eu não estou falando apenas dos presos políticos do 8 de janeiro, estou falando de deputados e senadores que tiveram a sua casa invadida pela Polícia Federal porque postaram meme, cometeram o crime de postar um meme. Essa Polícia Federal foi a mando de Alexandre de Moraes, veiculado através da pessoa que ele queria dentro da Polícia Federal. Vejam só que coisa. O Alexandre de Moraes, ele tem um perfil de uma pessoa que sempre trabalhou politicamente e juridicamente. Se
Se você olhar em retrospecto a sua história, ele foi promotor de justiça, secretário de justiça do estado de São Paulo, secretário ministro de Justiça e Segurança Pública do governo Temer, secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, melhor dizendo, dentre outras coisas, outros aparatos que ele, durante toda a sua caminhada, foi arregimentando. E toda vez que você passa por um cargo importante, Berenice, você adquire uma coisa chamada experiência e, acima de qualquer outra coisa, influência. Você passa por um cargo importante, você exerce influência, você cria pontes, você fortalece todo o seu know-how, todo o seu networking, né? Você fortalece os seus braços, os seus tentáculos para você poder articular, conversar. Isso é feito diuturnamente através de políticos. Isso é um trabalho político que é feito no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, uma coisa comum. Mas quando isso é feito por intermédio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um juiz, é aí que você tem o problema. E o Alexandre de Moraes, ele construiu essa base dele desde a época em que ele era promotor de justiça. Passou-se todo esse tempo, ele sempre conseguiu colocar os seus asseclas dentro de cada instituição importante. Daí é que quando você viu a Jair Bolsonaro nomeando uma pessoa que ele não queria para diretor-geral da Polícia Federal, ele simplesmente meteu a canetada e derrubou. Por quê? Porque senão não teria conseguido fazer tudo o que ele fez. Eu duvido que se Alexandre de Ramagem fosse diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes teria feito tudo aquilo que ele fez. Porque foi importante para o Alexandre de Moraes controlar. E olha só que absurdo, meu Deus do céu, isso é um absurdo tão grande, que a imprensa mesmo fala que os ministros do Supremo auxiliaram o governo Lula na indicação de determinados cargos, não só da presidência da República, como também para alguns cargos envolvendo o Poder Judiciário, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministros que faziam parte de tribunais inferiores, ou seja, desembargadores para o Tribunal Regional Federal. Eles conversaram entre si para ter uma composição dentro das instituições jurídicas do país. Então não me surpreende que a Polícia Federal hoje esteja completamente aparelhada pelo sistema justamente para ter essa briga daqueles que foram indicados politicamente para proteger a sua redoma, a sua bolha, para aqueles que realmente estão trabalhando para que a Polícia Federal seja uma instituição limpa. E é óbvio que a gente precisa brigar para que aqueles que estão hoje trabalhando para que a Polícia Federal reconquiste o seu nome no mercado, porque o nome da Polícia Federal foi jogado lá embaixo, tenham vitória nessa guerra, tenham vitória nesse cabo de força. Eu não sei se sozinhos eles vão conseguir. Eles precisavam do Senado. O Senado agora mais do que nunca seria necessário o principal auxiliar na Polícia Federal nessa guerra contra a corrupção sistêmica que existe no Brasil. Mas, infelizmente, o Senado faz parte da corrupção, porque nós, infelizmente, ainda não temos uma maioria. E é por isso que a gente precisa brigar todo santo dia para a retomada do Senado. E enquanto isso não acontece, vamos rezar muito para que a Polícia Federal briga e vença essa briga interna que está acontecendo hoje dentro da instituição, Berenice.